Um milionário que se disfarça de cliente comum para conhecer seu novo café. Ao ser atendido por uma garçonete talentosa, mas infeliz, ele ouve 3 palavras que mudariam tudo. Mais um dia no inferno. O que acontece quando alguém com poder decide realmente ver a realidade por trás dos sorrisos falsos? E você? De que cidade está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários. Se gostou dessa história de transformação e romance no mundo dos negócios, se inscreva no canal agora e deixe seu like para mais histórias inspiradoras como esta. O sol ainda não havia despontado quando Eduardo Moreira estacionou seu modesto Volkswagen Gol alugado a 2 quadras do Café Magnólia. Ninguém reconheceria nele, vestido com jeans surrado e camisa azul de algodão sem marca, o homem que acabara de comprar o estabelecimento por alguns milhões. A barba por fazer e os óculos de armação simples completavam seu disfarce meticulosamente planejado. Café Magnólia, murmurou para si mesmo, observando a fachada de tijolos aparentes e o letreiro desgastado que precisava urgentemente de manutenção. O lugar tinha personalidade, mas carecia de vigor, como uma planta bonita, negligenciada à beira da morte. Ele respirou fundo, sentindo o aroma de café fresco que escapava pelas frestas da porta entreaberta. Era um bom sinal. Aos 35 anos, Eduardo havia transformado a pequena padaria herdada do pai em uma rede de estabelecimentos gastronômicos premiados e espalhados por São Paulo. Seu método era sempre o mesmo: conhecer cada detalhe de seus novos empreendimentos antes de assumir oficialmente. Ver com seus próprios olhos, não através de relatórios frios e distantes. Ele empurrou a porta e o sino acima dela anunciou sua entrada. O interior estava quase vazio àquela hora da manhã. Notou imediatamente os detalhes que o encantaram nas fotos: o piso de madeira escura, as paredes em tom terroso, as mesas de madeira maciça. Mas agora também via as imperfeições: rachaduras sutis no teto, cadeiras levemente desalinhadas, um ar de negligência discreta. Uma garçonete de olhar cansado surgiu atrás do balcão. Seus olhos verdes contrastavam com a pele morena, e o cabelo castanho estava preso em um coque desajeitado. O crachá dizia: Larissa. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Ela perguntou com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Um café, por favor. Forte. E qualquer coisa para comer que você recomende. Ele observou seus movimentos enquanto ela preparava o pedido. Havia uma graça natural em suas mãos, uma precisão que parecia desperdiçada em tarefas tão simples. Quando ela trouxe o café, ele notou uma pequena mancha de tinta azul no pulso, parcialmente coberta pela manga do uniforme. Você escreve? Perguntou Eduardo, apontando para a mancha. Larissa hesitou, surpresa com a observação. Desenho, na verdade. Receitas, pratos. Ela interrompeu a si mesma, como se tivesse dito demais. Quando ela se virou para atender outro cliente, Eduardo a ouviu murmurar algo quase inaudível. O que disse? Perguntou ele. Larissa congelou seus olhos subitamente alarmados. Nada, senhor, desculpe. Por favor, eu gostaria de saber. Um breve momento de tensão pairou entre eles. Então, algo no olhar sincero de Eduardo pareceu quebrar uma barreira. Eu disse: mais um dia no inferno, confessou ela, em um sussurro tão baixo que ele quase não ouviu. Naquele instante, 3 simples palavras mudaram tudo, e nenhum dos dois podia imaginar como suas vidas se entrelaçariam a partir dali. Mais um dia no inferno, repetiu Eduardo, olhando diretamente nos olhos de Larissa. Este lugar é tão ruim assim. Ela olhou nervosamente para os lados antes de responder. Desculpe, senhor. Não deveria ter dito isso. Momentos difíceis apenas. Meu nome é Eduardo, não senhor. Ele sorriu, tentando quebrar a tensão. E não vou contar para ninguém. Prometo. Havia algo na maneira como ele a olhava, sem julgamento, com um genuíno interesse, que fez Larissa relaxar ligeiramente os ombros. Um cliente do outro lado do salão levantou a mão, e ela fez um gesto de que precisava ir. Estarei aqui um bom tempo, disse Eduardo, pegando um jornal. Se quiser conversar mais tarde. Nos 40 minutos seguintes, enquanto fingia ler o jornal, Eduardo observou a dinâmica do café. A porta da cozinha abriu-se violentamente, e um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e expressão severa, irrompeu no salão.
O crachá em seu peito identificava-o como Roberto, gerente. Larissa, chamou ele com voz autoritária. As xícaras da entrega nova estão todas erradas. Ligue para o fornecedor e resolva isso imediatamente. Mas, Roberto, estou sozinha no salão agora. A Márcia ainda não me interessa. Resolva isso. Agora. Ele a interrompeu, elevando a voz o suficiente para que alguns clientes erguessem os olhos. Eduardo observou os dedos de Larissa tremerem levemente enquanto ela pegava o telefone. Seu rosto mantinha uma compostura forçada, mas havia uma tempestade em seus olhos verdes. Quando Roberto desapareceu na cozinha, Eduardo fez sinal para que Larissa se aproximasse. Sempre assim? Perguntou ele com voz calma. Larissa hesitou antes de assentir quase imperceptivelmente. Ele é... Ela procurou a palavra certa. Desafiador. Isso é um eufemismo elegante para tirano insuportável? Um pequeno sorriso involuntário surgiu no rosto dela, rapidamente suprimido. O senhor... Você é novo por aqui, não é? Perguntou ela, mudando de assunto. Sim, acabei de me mudar para o bairro, mentiu Eduardo com naturalidade. Naquele momento, Roberto reapareceu e Larissa afastou-se rapidamente. Eduardo observou-a atender outros clientes, notando como seu sorriso desaparecia instantaneamente quando virava as costas. Enquanto pagava a conta, Eduardo notou que Larissa havia desenhado uma pequena flor de magnólia no canto do recibo. Era um desenho minúsculo, mas de uma precisão artística surpreendente. Um pequeno ato de rebeldia ou criatividade em um ambiente que parecia sufocar ambos. Ao sair, ele já sabia que voltaria no dia seguinte e nas semanas seguintes, não apenas para observar o café, mas para desvendar o mistério daquela garçonete de olhos verdes que escondia mundos por trás de sorrisos forçados. Quero todos os dados sobre Larissa Santos em minha mesa até o final do dia, disse Eduardo ao telefone, já dentro do carro. Marcos, seu assistente pessoal há 8 anos, reconheceu imediatamente o tom determinado do chefe. Alguma especificação em particular, senhor? Tudo. Formação, histórico profissional, situação financeira atual. E quero relatórios detalhados sobre as práticas administrativas do Café Magnólia, especialmente as relacionadas a recursos humanos. E descubra quem é exatamente esse tal de Roberto. Eduardo dirigiu até seu escritório no 18º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista. O contraste era absurdo. Saíra de um ambiente sufocante e autoritário para o espaço, meticulosamente projetado de sua empresa, onde plantas verdejantes, luz natural e uma equipe visivelmente satisfeita completavam o cenário. Ao entrar em sua sala, Eduardo encontrou Carlos, seu advogado e amigo de longa data, que havia conduzido a negociação para a compra do café. Então, o que achou do seu novo empreendimento? Perguntou Carlos com um sorriso. Eduardo retirou os óculos falsos e passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado cuidadosamente desgrenhado. Fisicamente, o lugar tem potencial. O problema está no invisível, respondeu observando a cidade através da janela panorâmica. As pessoas estão infelizes, Carlos. Desesperadamente infelizes. Bem, isso não é exatamente uma surpresa considerando os números de rotatividade que vimos, mas... Não, interrompeu Eduardo. É diferente. Não é apenas insatisfação profissional. É algo mais profundo, como se a própria cultura do lugar fosse tóxica. Ele descreveu o que vira, o comportamento de Roberto, a tensão palpável entre funcionários, os sorrisos vazios e os olhares derrotados. Comprei um café, não um campo de trabalho forçado, concluiu, com expressão grave. Carlos cruzou as pernas, pensativo. E o que pretende fazer? Um brilho determinado surgiu nos olhos de Eduardo. Primeiro, continuar minhas visitas incógnito. Preciso entender completamente a extensão do problema. Depois, ele sorriu enigmaticamente. Uma revolução completa. Quando Carlos saiu, Eduardo contemplou a foto de seu pai na parede. O velho Moreira havia construído a primeira padaria com as próprias mãos, trabalhando 16 horas por dia, mas nunca esquecera de tratar cada funcionário como parte de uma família. As pessoas não são recursos, são tesouros, costumava dizer. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marcos. O relatório preliminar sobre Larissa Santos estava pronto.
Eduardo sentiu uma pontada de curiosidade que ia além do profissional ao abrir o arquivo. O que descobriu o deixou ainda mais intrigado. Larissa tinha 28 anos. Era formada em gastronomia pela mais prestigiada escola culinária de São Paulo, com especialização em confeitaria francesa. Havia trabalhado em 2 restaurantes renomados antes de inexplicavelmente cair na obscuridade do Café Magnólia. Por quê? O que levaria alguém com tanto potencial a aceitar um emprego tão abaixo de suas qualificações? Enquanto fechava o arquivo, Eduardo tomou uma decisão. Voltaria ao café no dia seguinte e no próximo, e em quantos fossem necessários. Não apenas para observar, mas para realmente conhecer Larissa Santos e descobrir o que havia por trás daqueles olhos verdes que escondiam tanto talento desperdiçado. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao Café Magnólia às 7h32, deliberadamente diferente do horário anterior, para observar outro período de funcionamento. Desta vez, o local estava mais movimentado. Encontrou uma mesa no canto, de onde podia observar todo o ambiente. Larissa não estava no salão. Um jovem chamado Henrique o atendeu com a mesma cortesia mecânica que parecia ser marca registrada dos funcionários. Eduardo pediu um café e um sanduíche, prolongando propositalmente o pedido para procurar discretamente por ela. 20 minutos depois, Larissa emergiu da porta dos fundos, parecendo ainda mais cansada que no dia anterior. Tinha uma pequena mancha de farinha na bochecha esquerda e carregava uma bandeja com bolos recém-saídos do forno. Quando seus olhos encontraram os de Eduardo, ele notou um breve lampejo de reconhecimento, rapidamente substituído por neutralidade profissional. Ela se aproximou depois de organizar os bolos no expositor. "Bom dia. Café bom?" "Poderia ser melhor", respondeu Eduardo honestamente. Algo em seus olhos se acendeu brevemente. "Concordo. A torra é comercial demais, sem personalidade", ela disse em voz baixa. "Eu sugeri mudarmos para um fornecedor local, grãos especiais, mas Roberto disse não", completou Eduardo. Larissa assentiu, olhando rapidamente para a porta. "Da cozinha." "Por que você ainda está aqui?" perguntou Eduardo sem rodeios. A pergunta a pegou desprevenida. "Desculpe?" Uma chefe formada, com especialização em confeitaria francesa, trabalhando como garçonete em um café que claramente subutiliza seu talento. "Por quê?" Larissa empalideceu. "Como você..." Eduardo percebeu seu erro tarde demais. Havia revelado que sabia mais sobre ela do que deveria. "Os bolos", improvisou rapidamente. "A técnica que você usou na cobertura do bolo de chocolate é claramente francesa. Só alguém com formação especializada conheceria aquele acabamento." Ela o estudou por um momento, claramente não convencida, mas algo em seu olhar a impediu de questionar mais. "Preciso deste emprego", respondeu finalmente. "As circunstâncias nem sempre nos permitem escolher." Roberto apareceu de repente, olhando para os dois com suspeita. "Larissa, os clientes na mesa 8 estão esperando. Você não é paga para conversar." Eduardo observou a transformação instantânea. O corpo dela ficou tenso, os olhos baixaram, a voz tornou-se monótona. "Sim, Roberto, desculpe." Quando ela se afastou, Roberto lançou a Eduardo um olhar avaliador. "Algum problema com seu pedido, senhor?" "Não, obrigado. Está adequado." O uso deliberado da palavra adequado em vez de bom não passou despercebido pelo gerente, que franziu o senho antes de se afastar. Durante a hora seguinte, Eduardo observou o balé disfuncional do café. Funcionários evitando contato visual, comunicação mínima, tensão palpável. Roberto parecia derivar um prazer perverso em apontar falhas, especialmente nas funcionárias mulheres. Quando Eduardo estava prestes a sair, notou algo que fez seu sangue ferver. Roberto acidentalmente esbarrou em Larissa, fazendo-a derramar café em seu uniforme. Ao invés de se desculpar, ele a repreendeu pela falta de atenção, alto o suficiente para que os clientes ouvissem. O rosto de Larissa queimava de humilhação enquanto ela limpava a mancha com um pano. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar de Eduardo. Não havia pena ali, apenas uma compreensão silenciosa e algo mais. Uma determinação que ela não conseguia decifrar. Ao sair,
Eduardo sabia que precisava agir mais rapidamente do que planejara. O café não era apenas um negócio em declínio. Era um ambiente tóxico que estava sufocando pessoas talentosas como Larissa. E ele não permitiria que isso continuasse nem mais um dia do que o necessário. 3 dias depois, Eduardo estava novamente no Café Magnólia, desta vez escondido atrás de um jornal em uma mesa no fundo. O padrão era sempre o mesmo: funcionários tensos, Roberto circulando como um abutre, clientes satisfeitos apenas com o cardápio básico, sem inspiração ou originalidade. Larissa entrou no salão carregando uma pequena bandeja com uma única fatia de torta. Seus olhos procuraram por Eduardo quase inconscientemente, localizando-o em seu canto discreto. Ela caminhou em sua direção, colocando a fatia à sua frente. "Não pedi isso", disse ele, surpreso. "Eu sei, é uma amostra." A torta era visualmente impressionante. Camadas de massa folhada intercaladas com creme de confeiteiro e frutas vermelhas, com uma cobertura brilhante que captava a luz como cristal. "Fiz na minha casa ontem à noite", confessou ela em voz baixa. "É uma receita francesa tradicional, mas com toques brasileiros. As frutas são do Cerrado." Eduardo provou um pedaço e fechou os olhos involuntariamente. Era extraordinário. O equilíbrio perfeito entre doçura e acidez, texturas contrastantes harmonizando-se na boca. "Por que me mostrar isso?" perguntou genuinamente curioso. Larissa hesitou, nervosa. "Porque você perguntou por que ainda estou aqui. Esta é a resposta. Tenho ideias, dezenas delas. Quero criar, não apenas servir, mas..." Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os observava. "Ninguém me leva a sério aqui. O dono do café nunca viu seu trabalho." Uma sombra cruzou o rosto dela. O antigo dono aparecia apenas para recolher o dinheiro. E o novo... Ela deu de ombros. "Ninguém nem sabe quem é. Provavelmente algum empresário que só se importa com lucro e nunca pisará aqui." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Era exatamente o tipo de proprietário que ele sempre jurara não se tornar. "E se ele não for assim?" perguntou Eduardo cuidadosamente. Larissa sorriu, mas era um sorriso triste, de quem já se desapontou demais para acreditar em possibilidades. "Desculpe, preciso voltar ao trabalho. Espero que tenha gostado da torta." Enquanto a observava se afastar, Eduardo tomou várias decisões simultaneamente. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Carlos. "Acelere tudo. Quero a reunião para amanhã." Em seguida, ligou para Marcos. "Preciso que você encontre a melhor arquiteta de interiores especializada em cafés e restaurantes. Alguém com visão, não apenas técnica. E quero uma pesquisa completa sobre fornecedores de café especial em São Paulo, priorizando pequenos produtores." Já estava na calçada quando fez a terceira ligação. "Sofia, é Eduardo Moreira. Lembra daquela proposta que conversamos mês passado? Ainda está interessada em um novo desafio?" Do outro lado da linha, Sofia Mendes, uma das mais respeitadas gerentes de restaurantes da cidade, respondeu afirmativamente. "Ótimo", disse Eduardo, olhando para a fachada desgastada do Café Magnólia. "Porque tenho o projeto perfeito para você." Naquela noite, em seu apartamento na cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Eduardo revisou todos os relatórios sobre o café enquanto saboreava a última porção da torta que Larissa havia lhe dado. As análises financeiras confirmavam suas suspeitas. O negócio estava estagnado, não por falta de potencial, mas por má gestão e falta de visão. Enquanto admirava as luzes da cidade, Eduardo pensou em Larissa. Não era apenas a evidente habilidade culinária que o intrigava, mas a persistência dela em manter viva sua paixão, mesmo em um ambiente tão hostil. Havia algo profundamente inspirador nisso. Ele sabia que o dia seguinte mudaria tudo. Para o café, para os funcionários, para Larissa. E de alguma forma que ainda não compreendia completamente, para ele também. A reunião estava marcada para as 10 horas, quando o movimento do café diminuía temporariamente. Eduardo chegou às 9h30, desta vez vestido como ele mesmo. Terno impecável feito sob medida, sapatos italianos, cabelo perfeitamente arrumado. O contraste com sua persona dos dias anteriores não poderia ser mais dramático. Quando entrou no café, alguns clientes o reconheceram imediatamente. Afinal, seu rosto frequentemente aparecia em revistas de negócios.
e cochicharam entre si. Os funcionários, contudo, não fizeram a conexão com o homem discreto dos últimos dias. Roberto aproximou-se. A postura subitamente serviu diante de um cliente obviamente importante. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Sou Eduardo Moreira. Tenho uma reunião marcada com a gerência. O rosto de Roberto empalideceu. Senhor Moreira, o novo proprietário? Claro, claro. Por favor, acompanhe-me ao escritório. Eduardo notou Larissa atrás do balcão, observando a cena com curiosidade. Seus olhares se cruzaram brevemente, e ele percebeu o exato momento em que a compreensão a atingiu. Os olhos se arregalando em choque, a cor abandonando seu rosto. No pequeno escritório nos fundos, Roberto tropeçava em palavras, tentando impressioná-lo com relatórios superficiais sobre o funcionamento do café. Eduardo o interrompeu. Todos os gerentes estão aqui. Sim, senhor, eu sou o gerente geral. Antônio cuida das finanças e Márcia do estoque. Excelente. Carlos, meu advogado, chegará em alguns minutos com documentos importantes. Enquanto isso, quero fazer um tour completo pelas instalações. Durante os 20 minutos seguintes, Eduardo inspecionou cada centímetro do estabelecimento, fazendo perguntas específicas sobre procedimentos, equipamentos e pessoal. Roberto suava nervosamente, especialmente quando o questionamento abordava temas como política de horas extras e tratamento dos funcionários. Quando voltaram ao salão principal, Carlos já havia chegado com uma pasta de documentos. Ao seu lado estava Sofia, elegante e profissional. Esta é Sofia Mendes, apresentou Eduardo. A partir de hoje, ela assumirá a gerência geral do Café Magnólia. Roberto congelou, seu rosto oscilando entre choque e indignação. Mas, senhor, eu sou o gerente há 8 anos. Conheço este lugar como ninguém. Exatamente por isso estamos nesta situação, respondeu Eduardo friamente. O café está perdendo clientes. A rotatividade de funcionários é alarmante e a atmosfera de trabalho é tóxica. Sua gestão, Roberto, é precisamente o problema que vim resolver. Ele entregou um envelope ao homem atônito. Seus direitos trabalhistas estão assegurados e há uma indenização adicional por tempo de serviço. Sua presença não será mais necessária a partir deste momento. O rosto de Roberto contorceu-se em fúria. Não pode fazer isso. Você não sabe nada sobre este lugar. Pelo contrário, respondeu Eduardo calmamente. Passei os últimos dias observando pessoalmente como você gerencia este estabelecimento, incluindo como trata seus subordinados, especialmente as mulheres. Roberto empalideceu, finalmente conectando os pontos. Você era aquele cliente com os óculos. Eduardo simplesmente assentiu, seu olhar gélido deixando claro que a discussão estava encerrada. Enquanto Carlos conduzia um Roberto estupefato para fora, Eduardo notou que todos no café observavam a cena. Larissa, em particular, parecia incapaz de desviar os olhos, sua expressão uma mistura confusa de alívio, choque e algo que parecia traição. Naquele momento, Eduardo percebeu que reconquistar a confiança dela seria muito mais difícil do que transformar o café. E, surpreendentemente, isso parecia importar mais do que qualquer balanço financeiro. Eduardo reuniu todos os funcionários no salão principal, agora fechado para clientes. 16 pessoas o encaravam com expressões que variavam do medo à curiosidade. Larissa estava ao fundo, braços cruzados defensivamente. Seu olhar uma mistura complexa de emoções que Eduardo não conseguia decifrar completamente. Bom dia a todos. Como já devem saber, sou Eduardo Moreira, o novo proprietário do Café Magnólia. Nos últimos dias estive aqui como cliente para entender a realidade do negócio. Murmúrios percorreram o grupo. O que descobri foi um estabelecimento com enorme potencial sendo desperdiçado por uma cultura organizacional tóxica. Isso acaba hoje. Ele apresentou Sofia como a nova gerente geral e explicou brevemente seu impressionante currículo. Em seguida, delineou as mudanças iniciais. Revisão completa da escala de trabalho, pagamento correto de horas extras, novo sistema de feedback para funcionários e o fechamento temporário do café para a reforma. Durante o período de fechamento, todos continuarão recebendo seus salários integralmente, acrescentou, provocando suspiros de alívio. Além disso, ofereceremos treinamentos para quem desejar aprimorar habilidades específicas.
Enquanto falava, Eduardo observava Larissa. Ela escutava atentamente, mas sua postura continuava fechada, desconfiada. Por último, quero reorganizar nossa equipe para maximizar talentos individuais. Sei que temos entre nós pessoas extremamente capazes, cujas habilidades não estão sendo aproveitadas. Seus olhos encontraram os de Larissa brevemente, mas ela desviou o olhar. Após a reunião, enquanto os funcionários comentavam animadamente entre si, Eduardo aproximou-se dela. Podemos conversar em particular? Sobre o que, Sr. Moreira? Perguntou ela, com formalidade gelada. Sobre tortas francesas com frutas do Cerrado, respondeu ele com um pequeno sorriso. Eles entraram no pequeno escritório, agora ocupado por Sofia, que discretamente se retirou para dar-lhes privacidade. Por que não me disse quem era? Perguntou Larissa imediatamente, a mágoa evidente em sua voz. É meu método de trabalho. Sempre conheço meus estabelecimentos primeiro como cliente anônimo. Não, você me enganou deliberadamente. Fingiu ser outra pessoa. Fez perguntas pessoais. Ganhou minha confiança. Larissa, interrompeu Eduardo gentilmente, tudo o que fiz foi pedir um café e conversar honestamente. Nunca menti sobre minhas impressões ou opiniões. Mas sabia quem eu era. Pesquisou minha vida. Sim, pesquisei, admitiu. Ele, porque vi alguém com talento excepcional sendo desperdiçado e quis entender o porquê. Ela balançou a cabeça, ainda desconfiada. O que quer de mim exatamente? Eduardo abriu uma pasta e colocou sobre a mesa plantas arquitetônicas. Quero reformular completamente o Café Magnólia, não apenas o espaço físico, mas o conceito, e quero você como chefe executiva. Larissa arregalou os olhos. Chefe executiva? Com liberdade criativa total para desenvolver o cardápio. Sua formação em gastronomia, sua especialização em confeitaria francesa, suas ideias para fundi-las com ingredientes brasileiros, é exatamente o que este lugar precisa. A expressão dela oscilava entre descrença e cautela. Por que eu? Mal me conhece. Conheço seu trabalho, respondeu Eduardo sorrindo. Aquela torta foi uma das melhores coisas que já provei na vida. Larissa sentou-se tentando processar a proposta. Preciso pensar. Isso é inesperado. Claro, tome o tempo que precisar. Quando ela se levantou para sair, Eduardo acrescentou. Larissa, sei que comecei de forma pouco convencional, mas quero que saiba que minhas intenções são genuínas. Vi algo especial em você desde o primeiro dia, e não era apenas sua habilidade com doces. Ela o encarou por um longo momento, seus olhos verdes buscando algo nos dele. Finalmente, assentiu levemente antes de sair, deixando Eduardo sozinho com a sensação de que havia muito mais em jogo ali do que apenas o futuro de um café. 3 dias se passaram, sem que Larissa desse uma resposta. Eduardo havia mergulhado na renovação do café, reunindo-se com arquitetos, consultores e fornecedores. Cada decisão era tomada considerando não apenas o aspecto comercial, mas o bem-estar dos funcionários e a qualidade da experiência para os clientes. Na manhã do 4º dia, Eduardo chegou ao café para encontrar Larissa esperando na porta fechada. Ela parecia diferente. Cabelo solto, roupas casuais elegantes em vez do uniforme, uma postura mais confiante. Aceito a proposta, disse ela sem preâmbulos, mas tenho 2 condições. Eduardo sorriu, aliviado e intrigado. Estou ouvindo. Primeira, liberdade criativa absoluta para o cardápio, sem interferências corporativas. Concedido, respondeu ele prontamente. E a segunda? Os olhos dela se fixaram nos dele com intensidade. Honestidade total. Sempre. Se isso é uma parceria profissional real, não pode haver mais segredos ou meias-verdades. Eduardo assentiu, compreendendo a profundidade do pedido. Tem minha palavra. Ela estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Moreira. Eduardo, corrigiu ele, apertando sua mão. Somos parceiros agora. A transformação do Café Magnólia começou imediatamente, enquanto a equipe de construção derrubava paredes e renovava instalações. Larissa trabalhava incansavelmente em um espaço temporário montado no antigo estoque, testando receitas e desenvolvendo um cardápio que mesclava técnicas clássicas com ingredientes brasileiros. Eduardo,
Frequentemente a encontrava ali, trabalhando até tarde, coberta de farinha, com uma concentração absoluta que ele achava fascinante. Em uma dessas noites, ele trouxe café para ambos. "Por que aceitou minha proposta?" perguntou, enquanto a observava decorar minuciosamente pequenos bolos. Larissa continuou trabalhando por um momento antes de responder. "Porque é a oportunidade que sempre sonhei." "Apenas isso?" Ela levantou os olhos, as mãos ainda trabalhando com precisão automática. "E por quê?" "Vi como você demitiu Roberto. Ninguém que se importasse apenas com lucros teria percebido como ele tratava as pessoas, ou se importado com isso." Eduardo sorriu, satisfeito com a resposta. "Agora minha pergunta", continuou ela. "Por que eu? Por que não contratar um chefe renomado? Porque talento genuíno é mais raro que reconhecimento", respondeu ele simplesmente. "E porque vi paixão nos seus olhos quando falava de comida. Isso não se compra com nenhum salário." Durante as semanas seguintes, eles desenvolveram uma rotina de trabalho que gradualmente evoluiu para algo mais pessoal. Eduardo descobriu que Larissa morava sozinha em um pequeno apartamento em Pinheiros, que adorava música clássica enquanto cozinhava, e que seu sonho era um dia ter seu próprio bistrô. Larissa, por sua vez, começou a ver além da fachada do empresário bem-sucedido. Notou como Eduardo tratava todos os funcionários com o mesmo respeito, independentemente de posição. Como ele frequentemente perguntava sobre a família dos empregados, lembrando-se de detalhes pessoais, como seu olhar se iluminava quando provava algo que ela havia criado. Uma noite, quando apenas os dois permaneciam no café em construção, Eduardo recebeu uma ligação que o fez franzir o senho. "Um problema?" perguntou Larissa, notando sua expressão. "Nada grave, apenas um conflito de agenda. Tenho uma reunião importante na segunda que não posso adiar, mas também precisava estar na degustação final com os fornecedores de café." Larissa hesitou antes de sugerir. "Eu poderia fazer a degustação. Tenho experiência suficiente para avaliar os grãos." Eduardo a estudou por um momento. "Tem certeza? Seria uma responsabilidade considerável." "Não confia no meu paladar?" provocou ela com um sorriso desafiador. "Confio completamente", respondeu ele, percebendo que era verdade. Em apenas algumas semanas, Larissa havia se tornado não apenas uma colaboradora, mas alguém em quem ele realmente confiava. Quando ela saiu naquela noite, Eduardo permaneceu no local semidestruído, contemplando como uma simples frase sussurrada, "Mais um dia no inferno", havia desencadeado uma transformação muito além do que ele imaginara inicialmente. Não apenas para o café ou para Larissa, mas para ele mesmo. A cozinha industrial foi a primeira área a ficar pronta na reforma. Eduardo insistira nessa prioridade, entendendo que Larissa precisava de um espaço adequado para desenvolver o novo cardápio. No dia da inauguração do espaço, ele chegou mais cedo que o habitual, carregando uma grande caixa embrulhada. Larissa já estava lá, admirando o equipamento de última geração. Fornos italianos, bancadas de mármore, utensílios profissionais pendurados estrategicamente. Seus olhos brilhavam com possibilidades. "Gostou?" perguntou Eduardo, colocando a caixa sobre a bancada central. "É perfeito", respondeu ela, passando a mão sobre uma batedeira industrial reluzente. "Nunca trabalhei com equipamentos tão bons." "Ainda falta uma coisa", disse ele, empurrando a caixa em sua direção. "Abra." Larissa desfez o embrulho cuidadosamente. Dentro havia uma coleção completa de livros raros de gastronomia francesa, incluindo alguns clássicos esgotados há anos. No topo da pilha estava um exemplar original de L'Art de la Pâtisserie Française, de Pierre Lacroix, o maior nome da confeitaria francesa contemporânea. "Meu Deus, como conseguiu isto?" ela perguntou, folheando o livro com reverência. "É impossível encontrar exemplares deste livro. Você mencionou há algumas semanas que era seu livro de referência favorito, mas que só tinha acesso à versão digital", explicou Eduardo. Larissa levantou os olhos, genuinamente tocada. "Você lembrou?" "Lembro de tudo que você diz, Larissa", respondeu ele com simplicidade. Algo mudou no ar entre eles naquele momento. Uma eletricidade sutil, um reconhecimento de que talvez houvesse mais do que uma parceria profissional se desenvolvendo. Eduardo deu um passo em sua direção, mas foram interrompidos pela chegada de Sofia
e a equipe de instalação dos exaustores. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. A reforma avançava em ritmo acelerado, e o cardápio tomava forma sob a direção criativa de Larissa. Eduardo percebeu que ela se transformava visivelmente. A postura mais ereta, a voz mais firme ao dar instruções, os olhos brilhando com propósito renovado. Uma tarde, enquanto discutiam a disposição das mesas no novo layout, Eduardo recebeu uma ligação que o fez franzir o senho. Algum problema? Perguntou Larissa, notando sua expressão tensa. Talvez, respondeu ele, desligando o telefone. Era Sofia. Parece que Roberto tem feito comentários na imprensa local sobre a reforma, sugerindo que estamos descaracterizando o café Magnólia e que a qualidade vai cair. Ele sempre foi rancoroso, comentou Larissa, revirando os olhos. Mas as pessoas realmente acreditam nisso? Algumas sim. Há uma pequena agitação nas redes sociais, principalmente entre clientes antigos que temem mudanças. Eduardo sorriu ironicamente. Ironicamente, o mesmo público que havia praticamente abandonado o local por causa da estagnação. Larissa ficou pensativa por um momento, então seus olhos se iluminaram. Tenho uma ideia. Ela explicou seu plano. Organizar uma pequena degustação prévia para alguns clientes antigos selecionados, jornalistas locais e influenciadores gastronômicos. Apresentar alguns itens do novo cardápio, junto com versões refinadas dos clássicos antigos, mais populares, demonstrando que a renovação honraria a tradição enquanto trazia inovação. Eduardo sorriu impressionado. Isso é brilhante. Marketing perfeito. Não é marketing, corrigiu ela com paixão. É comunicação honesta. Queremos que eles entendam nossa visão, não apenas que a aprovem cegamente. Ele a observou com admiração renovada. Larissa não pensava como uma funcionária tentando agradar o chefe, mas como alguém que verdadeiramente se importava com o projeto, que tinha investimento emocional genuíno. Sabe o que mais me impressiona em você? Comentou Eduardo. O quê? Como você é autêntica. Não há separação entre a profissional e a pessoa. É raro encontrar isso. Larissa corou levemente, desviando o olhar. Apenas faço o que acredito. Exatamente, sorriu Eduardo. É isso que torna você especial. O olhar que trocaram desta vez durou mais tempo que o necessário, carregado de significados não pronunciados. Foi Sofia quem, mais uma vez, inadvertidamente, interrompeu o momento, entrando na sala com amostras de tecido para os novos uniformes. Enquanto observava Larissa discutir animadamente sobre tons e texturas, Eduardo se perguntou como uma simples aquisição comercial havia se transformado em algo tão pessoalmente significativo, e se perguntou pela primeira vez se estava preparado para as implicações disso. A degustação prévia foi um sucesso absoluto. 20 convidados selecionados experimentaram as criações de Larissa em uma versão temporária do café, decorada especialmente para a ocasião. O menu incluía reinvenções de clássicos como o pão de queijo, agora feito com blend de queijos artesanais mineiros e ervas frescas, e novas criações como o eclair de cupuaçu com crosta de castanha do Pará. Eduardo observava com orgulho, enquanto Larissa explicava cada prato aos convidados, sua paixão e conhecimento evidentes em cada palavra. Ela não era apenas talentosa, tinha o raro dom de transmitir sua visão, de fazer os outros verem a comida através de seus olhos. Após o evento, quando apenas a equipe permanecia para arrumar o espaço, Sofia se aproximou de Eduardo. Você sabe que isso vai além do profissional, não é? Perguntou ela diretamente, indicando Larissa com um movimento discreto de cabeça. Eduardo fingiu não entender. Não sei do que está falando. Sofia deu um sorriso conhecedor. Vocês dois praticamente irradiam quando estão no mesmo ambiente. É visível para qualquer um que preste atenção. Ele suspirou, olhando para Larissa, que organizava anotações sobre as reações dos convidados. É complicado, Sofia. Sou o proprietário, ela é funcionária. É complicado apenas se vocês tornarem complicado, interrompeu Sofia. Já pensou que talvez ela seja exatamente o que você precisa, não apenas para o café, mas para você? A perspicácia de Sofia sempre o surpreendera. Era uma das razões pelas quais a contratara. Ela enxergava além da superfície. Eu não...
começou Eduardo, mas foi interrompido pela aproximação de Larissa. As redes sociais estão explodindo, exclamou ela mostrando seu celular. Os influenciadores já estão postando sobre a degustação. Olha só os comentários. Eduardo e Sofia leram as entusiasmadas reações online. Elogios à qualidade da comida, a visão criativa, a mistura de tradição e inovação. Um influente crítico gastronômico havia escrito: "O Café Magnólia está prestes a ressurgir não apenas renovado, mas reinventado. Se a prévia for indicação do que está por vir, São Paulo ganhará um novo ponto de referência culinária." "É tudo mérito seu, Larissa", disse Eduardo com genuíno orgulho. Ela balançou a cabeça. "É nosso mérito. Sua visão, minha execução. Somos uma boa equipe." O olhar que trocaram continha uma intimidade que não passou despercebida por Sofia, que discretamente se retirou, deixando-os sozinhos. "Tenho algo para te mostrar", disse Eduardo, quebrando o momento. "Venha comigo." Ele a conduziu para uma pequena sala adjacente que permanecera trancada durante toda a reforma. Ao abrir a porta, revelou um espaço completamente diferente do resto do café. Uma pequena cozinha experimental, com equipamentos específicos para confeitaria e uma ampla mesa central em mármore branco. "O que é isso?" perguntou Larissa, entrando lentamente no espaço. "Seu laboratório de criação pessoal", respondeu Eduardo. "Um espaço só seu, onde pode experimentar novas ideias sem a pressão da cozinha principal." Ela girou lentamente, absorvendo cada detalhe. As prateleiras com ingredientes raros, os pequenos equipamentos especializados, a iluminação perfeitamente ajustada. "Você pensou em tudo", sussurrou ela, emocionada. "Tentei imaginar o que eu gostaria se fosse você", respondeu ele simplesmente. Larissa se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com emoção contida. "Por que está fazendo tudo isso por mim?" A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados. Eduardo deu um passo em sua direção. "No início, era porque vi seu talento sendo desperdiçado", respondeu ele honestamente. "Depois porque acreditei no seu potencial para transformar este lugar." Ele deu outro passo, diminuindo a distância entre eles. "Mas agora..." Sua voz falhou levemente. "Acho que é porque nunca conheci alguém como você. Alguém que transforma tudo que toca. Inclusive eu." O ar entre eles parecia eletrificado. Larissa o olhava com intensidade, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Por um momento, pareceu que ela daria o passo final para eliminar a distância entre eles. Mas então, ela recuou subitamente. "Eu preciso ir", disse com voz trêmula. "Já é tarde, e amanhã temos muito trabalho." Antes que Eduardo pudesse responder, ela saiu apressadamente, deixando-o sozinho na cozinha projetada especialmente para ela, perguntando-se se havia ultrapassado uma linha invisível ou se ambos estavam apenas receosos de admitir o que crescia entre eles. A semana da grande reabertura do Café Magnólia finalmente chegou. Os toques finais estavam sendo dados ao espaço completamente transformado. Paredes em tons quentes de terracota, mobiliário artesanal em madeira sustentável, iluminação que criava uma atmosfera acolhedora sem sacrificar a funcionalidade. Eduardo e Larissa raramente se encontravam sozinhos desde a noite no laboratório de criação. Ambos mergulhados em seus respectivos preparativos, mantinham uma cordialidade profissional que não refletia a tensão subjacente. Sofia, observadora perspicaz, tentou intervir. "Vocês dois precisam conversar", disse ela a Eduardo, durante uma reunião final sobre logística. "Esta energia estranha está afetando toda a equipe." "Não há nada para conversar", respondeu ele, mais bruscamente do que pretendia. "Estamos apenas concentrados na abertura." Sofia ergueu uma sobrancelha cética. "Eduardo, conheço você há anos. Nunca o vi assim por causa de um projeto. Não é sobre o café." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "É complicado, Sofia. Ela é uma funcionária. Ela é sua parceira neste projeto", corrigiu Sofia. "E claramente significa mais para você do que qualquer relação profissional deveria." Antes que Eduardo pudesse responder, Larissa entrou na sala, carregando amostras finais do novo cardápio para aprovação. Ela cumprimentou ambos com formalidade estudada
evitando o olhar direto de Eduardo. A apresentação foi impecável. Cada item cuidadosamente explicado, custos detalhados, análises de margem precisas. Quando terminou, Sofia declarou entusiasticamente que estava perfeito, enquanto Eduardo apenas assentiu, seus olhos nunca deixando o rosto de Larissa. Ao final da reunião, quando Sofia saiu, Eduardo finalmente falou: "Podemos conversar? Em particular?" Larissa hesitou visivelmente antes de assentir. Claro. Eles caminharam até o pequeno terraço nos fundos, recém-construído para eventos ao ar livre. O sol da tarde banhava o espaço em luz dourada, as plantas recém-instaladas criando uma atmosfera quase mágica. "Sobre o outro dia", começou Eduardo. "Não precisamos falar sobre isso", interrompeu Larissa rapidamente. "Foi um momento. Estávamos ambos emocionados com o projeto." "É isso que você realmente acredita?" Seus olhos finalmente se encontraram, e a máscara profissional de Larissa vacilou momentaneamente. "O que quer que eu diga, Eduardo? Que sinto algo por você. Que isso me assusta. Que não sei como lidar com isso profissionalmente." A honestidade súbita o pegou desprevenido. "Sim", respondeu ele. "Simplesmente. Quero que diga exatamente isso, porque é como eu me sinto também." Larissa balançou a cabeça, virando-se para contemplar o jardim. "Não é tão simples. Você é meu chefe. Sou o seu parceiro neste projeto", corrigiu ele, usando as mesmas palavras de Sofia. "E se você permitir, gostaria de ser mais." Ela se virou para encará-lo, seus olhos verdes intensos sob a luz dourada. "Tenho medo", confessou em voz baixa. "Medo de misturar tudo. Medo de arriscar o que construímos aqui." Eduardo deu um passo em sua direção. "Também tenho medo", admitiu. "Nunca senti por ninguém o que sinto por você. E isso me aterroriza, mas mais aterrorizante seria deixar isso passar sem ao menos tentar." Ele estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela. "Poderíamos ir devagar, um passo de cada vez." Por um momento, Larissa pareceu prestes a ceder. Mas então, o som de alguém chamando pelo nome dela quebrou o momento. Era um dos confeiteiros, com uma emergência na cozinha. "Eu preciso ir", disse ela recuando. "Por favor, vamos focar na abertura primeiro. Podemos falar sobre isso depois." Enquanto a observava se afastar, Eduardo sentiu uma mistura confusa de esperança e frustração. Ela não havia dito não, mas também não havia dito sim. A pergunta permanecia suspensa entre eles como uma promessa não cumprida, esperando o momento certo para ser respondida. A noite anterior à grande reabertura, Eduardo permaneceu sozinho no café muito depois que todos haviam ido embora. Caminhava pelo espaço transformado, admirando como cada detalhe havia sido cuidadosamente considerado. A iluminação acolhedora, a disposição das mesas que permitia tanto privacidade quanto socialização, as obras de artistas locais nas paredes. Mas era na cozinha que seu coração verdadeiramente se aquietava. O domínio de Larissa, cada utensílio em seu lugar, cada superfície brilhando, pronta para o grande dia. Ele sorriu ao notar pequenos toques pessoais dela por toda a parte, etiquetas manuscritas, nos potes de especiarias, um pequeno vaso com uma única flor de magnólia sobre o balcão central, um quadro de avisos onde ela havia desenhado detalhes de cada sobremesa do cardápio. Foi ali que Sofia o encontrou, parado em silêncio na cozinha vazia. "Sabia que te encontraria aqui", disse ela, encostando-se ao batente da porta. Eduardo sorriu. "Só checando os detalhes finais." "Claro que sim", respondeu ela cética. "Os detalhes que por acaso incluem a cozinha, onde uma certa chefe passa a maior parte do tempo." Ele não se deu ao trabalho de negar. "Como está ela?" perguntou finalmente. "Nervosa para amanhã?" Sofia deu de ombros. "Menos do que deveria. Está estranhamente calma, metódica. Isso é bom, certo?" "Eduardo", disse Sofia com um suspiro paciente. "Você já abriu quantos estabelecimentos? 12? 13? Já viu algum chefe que não esteja à beira de um colapso nervoso na véspera da abertura?" Eduardo franziu o senho, compreendendo. Ela está controlando demais as emoções. "Pingo!" Sofia balançou a cabeça. "Vocês dois são impossivelmente teimosos. Ao invés de conversarem como adultos, estão ambos se escondendo atrás deste projeto."
Ela tirou algo do bolso e colocou sobre o balcão. Uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntou Eduardo. Seu presente para ela. O broche de magnólia em prata que você encomendou há 3 semanas chegou hoje. Eduardo pegou a caixa, abrindo-a para revelar a delicada peça. Uma flor de magnólia perfeitamente trabalhada em prata fosca e polida, cada pétala um pequeno milagre de artesanato. Obrigado por buscar, disse ele fechando a caixa. Não vai entregá-lo antes da abertura? Perguntou Sofia. Eduardo guardou a caixa no bolso. Não, vou esperar o momento certo. E quando seria isso? Quando eu souber que não estou mais me escondendo atrás do projeto, respondeu ele com um pequeno sorriso. Você tem razão, como sempre. Sofia sorriu, satisfeita. Por isso você me paga tão bem. Quando ela saiu, Eduardo permaneceu na cozinha silenciosa, a pequena caixa pesando em seu bolso como uma promessa. Amanhã seria um dia decisivo para o Café Magnólia. Mas talvez, se ele tivesse coragem suficiente, seria um dia ainda mais decisivo para ele e Larissa. Nos primeiros raios da manhã seguinte, Eduardo chegou ao café para encontrar, para sua surpresa, Larissa já lá, com um avental impecável, supervisionando os preparativos finais na cozinha. Você chegou cedo, comentou ele. Ela sorriu, e pela primeira vez em dias, o sorriso parecia genuíno alcançando seus olhos. Não consegui dormir. Estava ansiosa demais. O gelo entre eles parecia ter derretido um pouco, substituído por uma animação compartilhada pelo grande dia que tinham pela frente. Nervosa? Perguntou ele. Estranhamente não, respondeu ela, ajustando uma bandeja de croissants frescos. Sinto como se este momento fosse inevitável, como se estivesse apenas seguindo um caminho que já estava traçado. Eduardo a observou trabalhar, maravilhado com sua graciosidade sob pressão. Em poucas horas, as portas se abririam e o novo Café Magnólia seria apresentado ao mundo. Mas naquele momento silencioso da manhã, existia apenas eles dois, unidos por uma criação compartilhada e por possibilidades ainda não pronunciadas. O Café Magnólia reabriu suas portas exatamente às 9h da manhã. Uma fila considerável já se formara na calçada, resultado da campanha nas redes sociais e da cobertura da imprensa local, amplificada pelos influenciadores que haviam participado da prévia. Eduardo permaneceu discretamente no fundo do salão, permitindo que Sofia e Larissa conduzissem a abertura. Observava com orgulho como os clientes reagiam ao ambiente transformado. Expressões de surpresa e aprovação, exclamações de deleite ao provarem os novos itens do cardápio, fotografias sendo tiradas de cada detalhe. As primeiras horas foram um turbilhão de atividade. A equipe, impecavelmente treinada, movia-se com eficiência calculada. Larissa alternava entre a cozinha e breves aparições no salão, onde era frequentemente abordada por clientes entusiasmados com suas criações. Perto do meio-dia, quando o movimento diminuiu temporariamente, Eduardo aproximou-se dela na cozinha. Está sendo um sucesso absoluto, disse ele sorrindo. Larissa assentiu, exausta, mas radiante. As pessoas realmente estão gostando, especialmente os clientes antigos, o que me deixa aliviada. Como não gostariam? Você transformou itens básicos em experiências extraordinárias. Ela corou levemente com o elogio. É estranho, sabe? Passar tanto tempo imaginando este dia. E agora ele está realmente acontecendo. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Tenho uma surpresa para você, disse ele. Mas terá que esperar até o final do dia. Os olhos dela brilharam com curiosidade. Que tipo de surpresa? Se eu contar, não seria mais uma surpresa, seria? O momento leve entre eles foi interrompido pela entrada abrupta de Sofia. Eduardo, temos uma situação, disse ela com urgência contida. Roberto está aqui, com um crítico gastronômico do jornal local. O rosto de Larissa empalideceu visivelmente. O que ele está fazendo aqui? Aparentemente, veio mostrar ao crítico como o lugar foi arruinado, respondeu Sofia com ironia. Está sendo bastante vocal sobre isso. Eduardo manteve a calma. Onde eles estão? Mesa central. Roberto está praticamente fazendo um discurso sobre como descaracterizamos o café e destruímos sua alma original. Larissa parecia prestes a entrar em pânico.
E se o crítico acreditar nele? A opinião dele tem peso. Eduardo colocou as mãos gentilmente em seus ombros. Confie no que criamos, Larissa. A verdade fala por si mesma. Deixe-os provar a comida, experimentar o ambiente. Roberto está lutando contra uma batalha já perdida. Ele se virou para Sofia. Trate-os como trataria qualquer cliente importante. Ofereça o menu degustação completo, com nossas melhores criações. E peça a Larissa que prepare pessoalmente o petit gâteau de cupuaçu. Tem certeza? Perguntou Sofia, preocupada. Absoluta, respondeu Eduardo com confiança. A melhor resposta a críticas amargas é doçura excelente. Enquanto Sofia saía para implementar o plano, Larissa olhava para Eduardo com uma mistura de admiração e nervosismo. Como consegue ficar tão calmo? Ele sorriu. Porque acredito em você, em nós, no que criamos juntos. Havia tanta sinceridade em suas palavras que Larissa sentiu algo quebrar dentro dela, uma barreira que havia mantido erguida desde o início. Eduardo, Mas ele gentilmente a interrompeu. Depois. Primeiro, vamos mostrar a Roberto e ao crítico o que significa verdadeira paixão pela gastronomia. Durante a hora seguinte, enquanto Larissa preparava meticulosamente o menu degustação, Eduardo observava discretamente a mesa central. Viu o momento exato em que a expressão do crítico mudou de ceticismo para surpresa, e então para inegável prazer. Viu Roberto ficar progressivamente mais desconfortável enquanto o crítico fazia anotações entusiasmadas. E quando o petit gâteau de cupuaçu foi servido, a crosta perfeitamente caramelizada se rompendo para revelar o interior cremoso e aromático, Eduardo viu a derrota final nos olhos de Roberto. O crítico estava em êxtase, fotografando o prato de todos os ângulos antes de prová-lo lentamente, com reverência. Quando Sofia retornou à cozinha, seu sorriso dizia tudo. O crítico perguntou se poderia conhecer a chefe, disse ela, e pediu para agendar uma entrevista exclusiva para sua coluna gastronômica. Larissa congelou, seus olhos se arregalando. O quê? Eu nunca... Eduardo se aproximou, segurando gentilmente suas mãos trêmulas. Você está pronta para isso, Larissa. Mais do que pronta. É hora do mundo conhecer seu talento. Ela o encarou, vulnerável e emocionada. Você realmente acredita nisso? Desde o primeiro dia, respondeu ele, com absoluta sinceridade. Desde mais um dia no inferno. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. O que havia começado como uma simples relação profissional, complicada por atração e receios mútuos, cristalizava-se agora em algo mais profundo. Uma parceria baseada em confiança mútua, respeito e, sim, algo que nenhum dos dois podia mais negar que era amor. 3 semanas após a reabertura, o Café Magnólia havia se tornado o novo ponto obrigatório na cena gastronômica de São Paulo. As reservas estavam completas com semanas de antecedência. A Isin Pentum, crítica especializada, publicara elogios entusiasmados, e até mesmo Roberto havia desaparecido do radar, silenciado pelo inegável sucesso. Na noite de quinta-feira, após o fechamento, Eduardo convidou toda a equipe para uma pequena celebração. Champanhe foi servido, discursos foram feitos e o sentimento geral era de triunfo compartilhado. Quando os funcionários começaram a se dispersar, Eduardo pediu a Larissa que permanecesse. Gostaria de lhe mostrar uma coisa, disse ele, conduzindo-a até seu novo escritório nos fundos do café. Era um espaço elegante, mas funcional, refletindo sua personalidade. Organizado sem ser frio, sofisticado sem ostentação. Sobre a mesa havia uma pasta e uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Eduardo abriu a pasta, revelando documentos legais. Este é o contrato que formaliza sua posição não apenas como chefe executiva, mas como sócia minoritária do Café Magnólia. Larissa ficou boquiaberta. Sócia? Mas como? Por quê? Porque este lugar é tanto seu quanto meu, respondeu ele simplesmente. Você não é apenas uma funcionária excepcional, Larissa. É a alma criativa deste espaço. E quero que tenha participação formal no que ajudou a construir. Ela pegou os documentos com mãos trêmulas, percorrendo as cláusulas que lhe garantiam 25% de participação no negócio. Não sei o que dizer. Eduardo sorriu.
Um simples obrigada seria suficiente. Mas havia mais que gratidão nos olhos dela quando levantou o olhar. Obrigada, Eduardo, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Ele então pegou a pequena caixa de veludo. E isto é algo mais pessoal. Quando Larissa abriu a caixa, encontrou o delicado broche de magnólia em prata. É lindo, sussurrou ela, tocando suavemente as pétalas metálicas. Uma magnólia para o café Magnólia, disse ele, pegando o broche e prendendo-o delicadamente na lapela do blazer que ela usava. Mas também um símbolo do que aconteceu aqui. Sabe o que representam as magnólias na linguagem das flores? Ela balançou a cabeça. Perseverança, dignidade, beleza magnífica. Seus dedos permaneceram um momento a mais do que o necessário, próximos ao coração dela. Tudo o que vejo em você. A eletricidade entre eles era quase palpável agora. Sem palavras, Larissa deu um passo à frente, eliminando a distância que haviam mantido por semanas. Acho que precisamos resolver uma coisa que deixamos pendente, disse ela, com voz suave mas determinada. E o que seria? Perguntou Eduardo, embora seu olhar deixasse claro que sabia exatamente do que ela falava. Isso, respondeu Larissa, erguendo-se na ponta dos pés e tocando suavemente seus lábios nos dele. O beijo começou gentil, quase hesitante, como uma pergunta silenciosa, mas rapidamente se aprofundou em algo mais intenso, a resposta a uma tensão construída ao longo de semanas. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam. Acho que isso esclarece as coisas, comentou Eduardo, ainda segurando-a pela cintura. Quase, respondeu ela com um brilho provocante nos olhos. Ainda falta algo. O quê? Um jantar. Apenas nós dois. Não como proprietário e chefe, nem como sócios, mas como Eduardo e Larissa. Ele sorriu, acariciando seu rosto. Isso pode ser arranjado. Na verdade, conheço um café excelente que acabou de reabrir. A chefe é extraordinária. Larissa riu, um som leve e genuíno que Eduardo percebeu que adorava. Prefiro algo mais privado para nossa primeira noite oficial. Como desejar. Enquanto saíam juntos do café, Eduardo refletiu sobre a extraordinária jornada que os trouxera até ali. Como 3 simples palavras, mais um dia no inferno, haviam desencadeado uma transformação que nenhum deles poderia ter previsto. Como um comentário amargo havia, paradoxalmente, aberto caminho para tanta doçura. Larissa, como se lesse seus pensamentos, apertou sua mão. Sabe o que pensei hoje pela primeira vez em anos, quando acordei? O quê? Ela sorriu, seus olhos verdes brilhando com uma felicidade tranquila. Mais um dia no paraíso. E naquela simples frase estava resumida toda a jornada deles. Do inferno ao paraíso, das sombras à luz, da desconfiança ao amor. Uma transformação que, como o próprio café Magnólia, havia preservado o melhor do passado enquanto abraçava corajosamente o futuro.